Olá, estamos em nosso segundo encontro da série de catequeses sobre o sacramento da Crisma. Vamos refletir sobre Jesus e o reino de Deus. Uma pergunta que se faz necessária é: quem é Jesus? Podemos começar respondendo a essa pergunta dando a mesma resposta que Pedro deu a Jesus quando ele perguntou para os seus discípulos: que dizem as pessoas que eu sou? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Jesus então perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. No Evangelho de Jesus, segundo João, encontramos a melhor forma de expressão de Deus na existência humana de Jesus. Ele é o Verbo, é a palavra de Deus. São João diz: a palavra se fez homem e habitou entre nós. É o ser de Deus presente em uma vida humana. E para nós, hoje, quem é Jesus? Podemos responder que Jesus é para nós uma pessoa fascinante, não só pelo que ele fez no passado, mas principalmente pelo que ele continua fazendo em nossas vidas. Ele é o Messias, é o Filho de Deus, aquele que nos revelou que é o Pai e nos ensinou como fazer a vontade do Pai. O que é o reino de Deus? Para falar do reino, Jesus utilizava de várias comparações: a semente, a rede jogada ao mar, as festas e os banquetes. Para ele, o reino de Deus não é um território, mas o reinado de Deus. Onde se faz a vontade de Deus, aí está o reino. O reino de Deus é para todos, especialmente para os pobres, os famintos, os sem casas, os tristes e oprimidos. O reino de Deus é uma nova ordem de justiça, de liberdade, de amor, perdão e paz. É a vida plena. Jesus se referia a um reino que não poderia ser construído sobre os valores do mundo: riqueza, violência, poder, mas na pobreza, no serviço e na fraternidade. Segundo o Papa Francisco, é preciso coragem para fazer crescer o reino de Deus. Inspirado na passagem em que Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda e ao fermento, o Papa diz que são dois elementos pequenos, mas que possuem uma potência interna que cresce. E assim é o reino de Deus. A sua potência vem de dentro. Assim como de dentro da semente da mostarda sai uma força que desencadeia um crescimento inimaginável, tornando uma grande árvore de onde os passarinhos podem tirar seus alimentos, também de dentro de nós e na criação, diz o Papa, há uma força que desencadeia. Há o Espírito Santo que nos dá esperança. A plenitude do reino ainda está por vir. Jesus disse: o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Porém, o reino já chegou, já está acontecendo. Onde se faz a vontade do Pai, onde se pratica justiça, onde se vive os valores do Evangelho, lá está o reino acontecendo. Mas qual a proposta de vida de Jesus? Depois que João Batista foi preso, Jesus convocou a todos para se converter e crer na Boa Nova. Caminhando à beira-mar, ele encontrou-se com Simão e seu irmão André e os chamou para ser pescadores de homem. Também Tiago e João foram chamados para segui-lo. Em Cafarnaum, Jesus foi à sinagoga e pôs-se a ensinar. E ensinava com autoridade. Ele acolhia as pessoas, curava-as e convidava-as a segui-lo. Propunha-lhes nova forma de vida. Ao encontrar Nicodemos, disse-lhe ser necessário nascer de novo e explica-lhe: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. À mulher adúltera, Jesus disse: vá e não pequeis mais. Assim, Jesus se apresenta e sempre faz uma proposta de vida diferente e libertadora. Ele diz: vinde a mim
todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Mas o que significa seguir Jesus? Seguir Jesus é identificar-se com o projeto do reino, contribuir para que haja um mundo mais justo, mais digno e feliz para todos. Jesus inicia seus trabalhos convidando a todos a arrepender-se e crer no Evangelho, a boa notícia. No Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Lucas, este nos conta que Jesus ensinava nas sinagogas e um dia na cidade de Nazaré, Jesus leu as Escrituras como de costume. A passagem bíblica era Isaías 61, versículos 1 e 2. Mas vamos ler o que essa passagem nos diz. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. O que podemos tirar desse ensinamento para a nossa vida, para o nosso dia a dia? No tempo de Jesus, ele usava de muitos sinais, parábolas, provérbios. Um dos provérbios que ele transmitia era: não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã já terá sua própria preocupação. E acrescenta: a cada dia basta o seu mal. Com essa mensagem, Jesus nos motiva a dar importância ao que merece estar em primeiro lugar, a obra de Deus Criador. Assim somos chamados a dar testemunho e viver para o reino de Deus. Nossa maneira de colaborar com Deus é cuidar da natureza, das pessoas e de tudo aquilo que Ele colocou à nossa disposição. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, é necessário ter um compromisso contínuo com a evangelização, ajudar as pessoas para que todos estejam preparados para viver no reino de fraternidade e de paz que Jesus prometeu. Quais as consequências do seguimento? Para Jesus, os pobres são preferencialmente os receptores do reino de Deus. A pobreza como exigência para se entrar no reino é muito acentuada nos evangelhos. Não é uma pobreza espiritualizada, mas bem concreta. Lucas afrisa bem: ai de vós ricos, ai de vós que estáis fartos. Também em Mateus 19, versículos 24 ao 26. E vos digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: quem poderá então salvar-se? Jesus, fitando-os, disse: ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Para os discípulos e o contexto judaico em geral, o fato de uma pessoa ser rica poderia significar que ela gozava do favor de Deus. Jesus, porém, inverte essa posição. É possível que aos ricos, em virtude de sua autossuficiência e estabilidade, menosprezem o reino, rejeitando exigências para entrar no reino. Aquele que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Perdoar o irmão, não até 70 vezes, mas até 70 vezes 7. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ninguém pode servir a dois senhores com efeito: ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Para compreender as exigências do reino e colocá-las em prática, um dos caminhos é a oração. Jesus, que muitas vezes se retira para uma noite inteira de oração, também nos ensina a rezar e diz como devemos dirigir-nos a Deus. Ele nos ensina que a maior exigência do reino
é o amor. Oração que brota da palavra. A oração nos leva a um relacionamento com Deus, uma relação de amor. A oração do Pai Nosso que Jesus ensinou aos seus discípulos é a oração do Reino de Deus. Com Jesus, aprendemos a rezar o Pai Nosso. Aprendemos a chamar Deus de Pai e a confiar nele, a reconhecer que seu nome é santo, que ele é amor e que nos ama muito. Procurando entender o Pai Nosso, dizemos que ele nos oferece 7 pedidos. Os 3 primeiros estão voltados para o Pai. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Os outros 4 pedidos estão direcionados para a vida em comunidade. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Veja quanta riqueza. Ele nos dá a liberdade de pedir e confiar, porque Ele irá ajudar. Ele nos perdoa, nos ensina a perdoar, oferecendo a medida certa do perdão. Vamos refletir. O que eu estou fazendo para que aconteça o reino de Deus ao meu redor? Vamos rezar o Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A catequese de hoje fica por aqui, mas eu te espero no nosso próximo encontro semana que vem. Até lá!